quando eu me tornei empresário e que podem ser muito úteis para você na sua jornada aí, tendo um consultório, se entendendo como empresária, como empresário. E acho que a primeira coisa assim é que eu já sabia que era importante, mas ainda não sabia como aplicar isso. Não, na verdade, eu achava que eu já estava aplicando isso e eu não entendia a importância disso. E quando eu comecei a investir em fazer isso intencionalmente, eu descobri que aquilo me dava muito poder, me dava muita liberdade e, consequentemente, mais, o que eu diria, mais lucro. A primeira coisa é, se você não delegar, jamais você vai crescer. Então, tem pessoas que são bem treinadas e qualificadas para cada papel no seu negócio. E se você tem isso, cada uma desempenhando o seu papel, você está fazendo o fundamental. Porque as pessoas no seu negócio, pode ter certeza, as pessoas mudam o seu jogo. E elas precisam ser qualificadas, elas precisam entender para onde você está indo. Por isso que a gente tem aquela coisa de empresas que falam sobre missão, valores, né? Visão. Qual é a visão da sua empresa? Aonde ela vê, aonde ela enxerga que ela quer chegar? Quais são os valores da sua empresa? O que é inegociável? Isso tem que estar alinhado com seus colaboradores, com seus fornecedores também, para que essas coisas não... Sabe, quando está desalinhado, quando você trabalha num lugar e você não concorda com as coisas que acontecem ali, é como trabalhar para o governo e não concordar com o que eles fazem. A minha esposa trabalhava num hospital público no Rio de Janeiro, ganhava muito pouco e achava que era um papel assim interessante porque ela ajudava as pessoas que precisavam. Mas no final das contas, ela não conseguia fazer muita coisa daquele jeito porque o Estado não fornecia o básico necessário. Não tinha organização, não tinha os exames, ela não tinha recurso para fazer a coisa funcionar. E ela não concordava com aquilo. Independente de administração e de política, né? Quem era prefeito, ou vereador, ou governador, ou presidente que tivesse na época. Não tinha a ver com política, mas tinha a ver com o que o sistema era. E aí ela não concordava com aquilo, ela estava infeliz demais com aquilo. E ela saiu de lá. Por quê? Falta de valores. Os valores não têm a ver. E aí sabe quando você trabalha numa empresa ou num grupo de pessoas ou quando você estuda num grupo de estudo com pessoas que têm a ver com você, é tudo mais leve, tudo mais gostoso, você sabe que estão trabalhando para o mesmo ideal. Esse tipo de mentalidade você precisa querer desenvolver para o seu fornecedor ou para o seu colaborador. E quando você consegue trabalhar isso, você consegue fazer muita diferença. A respeito dessa coisa de cultura, não é sobre delegar, mas sobre cultura, criar cultura com valores e tudo mais. A pontinha do iceberg, que é muito palatável para você ler se você quiser aprender a respeito, é um livro muito bom chamado Tribos, que você pode procurar a respeito, e ele ensina você a criar cultura e mostrar que as pessoas se aproximam de você por valores. E o mais interessante é que a cultura, os valores, ela também aproxima pessoas que são parecidas com você para comprar de você. Então, por exemplo, o Flávio, meu sócio aqui, todo mundo conhece ele, o Flávio pediatra, ele é muito rigoroso na questão de ser tudo a medicina baseada em evidência científica. Então, às vezes as pessoas até falam que ele é chato com isso e tal, mas quem reconhece isso como um valor
se conecta muito nele. Por isso que nós não temos na nossa mentoria, por exemplo, médicos que trabalhem com medicina integrativa, porque destoa dos nossos valores. E a gente não quer pessoas que não estejam alinhadas com esse tipo de valor. E esse é um valor muito pesado. Então ele é um valor inegociável que nós temos na mentoria e que nós não temos como admitir pessoas dentro da mentoria que sejam da medicina integrativa. Isso é um exemplo. Mas, voltando ao tema deste primeiro ponto, se você não delegar, jamais você irá crescer. Isso é muito verdade. E depois de um tempo que eu praticava isso já e já recomendava isso para os meus clientes e em consultorias ou em mentorias, não só como consultor, mas pela minha empresa também, né, pelos clientes da minha empresa, depois de muito tempo recomendando isso, sabendo o valor disso, me deu um clique para eu ver assim, um outro ângulo da coisa, uma outra visão angular do negócio, que é que eu às vezes fazia coisas que eu era a pessoa mais cara da empresa fazendo aquilo. Eu já citei aqui algumas vezes, mas é bom repetir isso, que tem muito a ver com esse contexto, que eu gostava de receber os meus clientes na empresa, na agência, era uma agência lá na Vila Madalena, em São Paulo. Eu gostava de receber para reuniões os clientes lá e eu mesmo fazer o café para eles. Só que eu perdia muito tempo fazendo isso e alguns clientes não viam valor nisso, apesar de eu curtir muito o processo, eu estava desperdiçando o meu tempo, porque se eu estivesse focado em ouvir o cliente, em conversar com ele, e tivesse uma pessoa servindo o café, essa pessoa, o meu tempo economizado com essa pessoa servindo café, seria muito mais aproveitado, seria muito mais útil para o meu cliente. Com foco no meu cliente, não no meu lucro. Eu conseguiria ajudar muito mais o meu cliente se eu não estivesse romantizando aquilo. Tem coisas que eu me preocupo demais com a experiência do meu cliente. Então, por exemplo, aquele evento que nós temos, o BEX, que nós temos em São Paulo 2 vezes por ano, ele começou aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. E a primeira proposta que eu fiz para o Flávio a respeito dele foi: vamos fazer no Rio de Janeiro e assim, se não vier ninguém, eu gosto de cozinhar, então eu falei, a gente faz um risoto e se vier 3 pessoas que são do Rio de Janeiro só, que são as pessoas que não querem viajar de outros estados, outras cidades para cá, a gente faz um risoto, eu faço um risoto, vai ser uma experiência super legal, eu servindo os meus clientes, eu fazendo ali um risoto e muito intimamente ali curtindo com eles. Às vezes a gente tem uma experiência legal quando eu vou para outra cidade ou meus clientes vêm para o Rio de Janeiro, que a gente acaba tomando um chopp, um café, ou almoçando juntos. Há pouco tempo eu tive um mentorado aqui no Rio de Janeiro, que estava de férias aqui um tempo, e que veio fazer um churrasco aqui em casa comigo e tal, foi bem legal. Então essa experiência é diferente da que eu queria criar com o cafezinho. Então, delegar as coisas é importante. Tudo que você puder fazer outra pessoa fazer para você, mesmo que ela não faça tão bem quanto você, mas que ela faça, é melhor que você delegue. A outra coisa a segunda coisa que eu aprendi sendo empresário é que dinheiro gosta de velocidade e que você precisa implementar o quanto antes e começar a errar logo, começar a aprender logo, ajustar as coisas e implementar novamente e fazer o ciclo funcionar e ter para que você não espere, sabe, ter algo perfeito para começar, para que você não fique rodando em círculos ou congelado no lugar por causa de perfeccionismo. Então, dinheiro gosta de velocidade. Quanto antes você implementar alguma coisa que você aprendeu, mais rápido você vai ter resultado e mais rápido você vai ter o erro, porque você vai errar e aprender, né? Aprender errando, e com isso você pode fazer ajustes e
implementar novamente, e ajustar, e errar de novo, e implementar novamente, mas não errar os mesmos erros. Então, você pode errar diferente. E o que a gente faz na mentoria é que a gente fomenta que as pessoas errem logo, errem rápido e errem diferente. Inclusive que elas comprem os nossos erros, né? Que é quando você faz parte da mentoria, você está comprando a nossa experiência, não só os nossos acertos, mas os nossos erros também. Porque você não precisa cometer esses erros. Você já vai ter a experiência que nós adquirimos com aquele erro, e aí você não precisa passar por ele. É interessante que alguns erros você não precisa experimentá-los para poder crescer com isso. E isso acontece quando você tem grupos que pensam no mesmo sentido, que querem as mesmas coisas, e novamente isso se conecta com o primeiro termo, né? Que tem os mesmos valores, as mesmas visões, as mesmas intenções. E o terceiro item é, sem dúvida, o maior ativo que a gente tem, que é o conhecimento. Então é importante que você tenha uma verba anual já programada, definida para o seu investimento em conhecimento, em livros, cursos, mentorias, capacitação da sua equipe e sua, e com foco no seu objetivo. Então pensar o seguinte, por exemplo, eu participo de mentorias e de masterminds. Então, quando eu faço meu planejamento financeiro, eu tenho uma empresa que cuida disso para mim, né? Quando eu faço meu planejamento financeiro, em qualquer uma das minhas empresas, eu considero qual é o curso, o treinamento, a mentoria que eu vou participar, ou grupo de negócios, grupo de empresários, mastermind, ou livro novo, conhecimento novo, treinamento, capacitação para a minha equipe que eu vou investir naquele ano. E isso está na minha conta. Então já é parte do meu custo mensal. Se eu vou comprar uma mentoria que custa R$60 mil, foi a última que eu entrei, ela já está considerada no meu custo. Então eu já sei que mensalmente eu vou gastar ali para aquela mentoria de custo R$5 mil. E isso é parte do meu investimento em conhecimento, que às vezes, por exemplo, esse item, o primeiro item, que é o delegar, eu já sabia a respeito dele, e uma mentoria, num evento que eu fui, uma mentoria me deu um insight a respeito daquilo, onde eu era mentorado, né? E aí eu naquele ano, eu economizei R$120 mil só com o delegar. Então, é como lucrar mais 120 mil, né? Porque aquilo vai se multiplicar, né? Todo ano eu consigo não gastar aquilo novamente. E aí, conforme eu vou aumentando as minhas capacidades, eu consigo multiplicar isso e colocar para outras pessoas também não cometerem aquele tipo de erro. Essa coisa de delegar é bem interessante. E ela está intimamente conectada a esse item, que é o conhecimento. Quando a gente sabe o que fazer, a gente perde menos tempo em caminhos errados, né? Então, não só é importante você andar rápido, né? Mas andar para o caminho certo. Você pode até andar devagar, mas se você estiver andando para o lado errado, está indo para o lugar errado, né? Então, você não vai chegar onde você quer. Então, é importante definir o objetivo e ter conhecimento a respeito, ter um mapa para você chegar lá, né? Uma outra coisa interessante é o que eu chamo de Open Door, que é o quarto item. Esse é o quarto item da lista e ele é ter pelo menos 12 meses de caixa na sua empresa. O que quer dizer isso? 12 meses de caixa é que se a sua empresa, se você saísse de férias e ficasse um ano fora, a sua empresa não quebraria. Ela pagaria o salário de todo mundo, pagaria os custos que ela tem e o seu salário, porque você tem que ter um salário. Então a primeira coisa, neste caso, ela começa com planejamento financeiro, ela começa com organização financeira, né? Começa com você não misturar o dinheiro da PJ com o dinheiro da PF, né? Ter um salário definido e, assim, se, por exemplo, a empresa faturar mais, você não retirar. Então, por exemplo,
Vamos dizer que seu salário seja R$1.000 e a empresa custa mais 8 para funcionar. Então sobra 1.000. Aí você guarda 1.000 para o Open Door, né, para fazer a sua reserva de segurança e tudo mais, para ter caixa, né, capital de giro também e tal. E os 8.000 você paga os custos e paga o seu salário R$1.000. Se a empresa faturar 20, no mês seguinte você não pode tirar 11.000, os seus 1.000 mais os 10 que tinha excedido. Aqueles 10 que foram excedentes, eles precisam ir para o caixa da empresa, porque eles compõem um caixa, eles formam a sua reserva de segurança mais rápido, né? Então você tem que reinvestir isso na empresa. Entender até se você consegue replicar aquela situação que fez você ganhar o dobro, né? Você conquistar o dobro. Então você não pode deixar de reinvestir na sua empresa, pelo menos 10% de reinvestimento, e você precisa criar caixa para garantir sobrevida da empresa em caso de imprevistos, de crises, ter um fundo de emergência, ter um fundo de investimentos novos, inclusive ter previsão do que você vai investir no próximo ano. Então, quando você faz a sua previsão financeira do ano, você pensa em quanto você quer, planeja quanto você quer faturar e quanto você quer reinvestir, inclusive em conhecimento, como eu falei, e tudo mais. Então, para que você não seja surpreendido, por exemplo, quando eu for renovar essa minha mentoria de R$60.000, eu não posso ser surpreendido. Nossa, agora eu tenho que pagar 60 mil de novo se eu quiser continuar. Isso já está previsto. Daqui a um ano eu tenho que fazer de novo aquilo lá, né? Então, já pago, já deixo separado esse dinheiro. E aí eu não sou surpreendido, eu vou lá e pago à vista e pago pelo melhor preço, normalmente com desconto, porque eu não estou parcelando e eu não estou usando crédito, esse tipo de coisa. O quinto item aqui é não se deslumbrar com margens altas. Primeira coisa, parar com a história de que existe almoço grátis, né? Alguém está pagando o almoço. Então, se você acha que você está lucrando mais lucro mesmo, mais do que 30%, ou porque você não investe o suficiente na empresa para que ela para que ela cresça, e você poderia crescer muito mais, né, se você reinvestisse, ou que você não faz as contas direito. E aí isso é mais grave ainda, né? Porque você não entende o seu fluxo de custos e tudo mais. Então a primeira pergunta aqui para você refletir a respeito disso é se você... Bom, primeiro que quando alguém fala sobre margens altas, se não for uma exceção, se não for aquilo pontualmente, aquilo é mentira. As pessoas falam de margem bruta, né? E aí, renda bruta não faz parte da conta, né? Eu não quero saber do faturamento, eu quero saber do lucro líquido. Essa é a história. Mas se você começa a colocar na ponta do lápis o que você gasta, o que você custa, você sabe inclusive quanto você paga nas coisas, quanto você custa, quanto custa a sua hora. Então assim, ao invés de você cobrar, sei lá, hoje eu atendi uma médica que cobra R$250 uma consulta médica. Essa consulta, quanto custa para ela? E aí a primeira conta que as pessoas pensam é, eu vou tirar os impostos, que é o óbvio, eu vou tirar a conta de luz, água, telefone, internet, pagar a secretária, pagar o aluguel e o que sobrar é o meu lucro. E está errado. Não é, na verdade, aí pega isso aí, divide pela quantidade de dias e sabe depois a quantidade de horas que ela trabalha, é o valor da hora dela. E está errado. Tem um monte de coisas que você precisa adicionar nisso para você ter um cálculo preciso disso aí. A amortização, desvalorização do seu patrimônio, reinvestimento, investimento de captação, né, que é publicidade, marketing, que é a estratégia para você usar a publicidade, é aquela história do conhecimento, de capacitação do seu pessoal, de uniforme para o seu pessoal, e vai um monte de detalhes, né? Então, principalmente não se deslumbrar com margens altas, porque quem olha para lucro rápido, lucro enorme, fácil, está dando uma de pato. Aquela história de que eu brinco às vezes, aqui eu falo sobre essa história que é,
Quando você está jogando pôquer e você passou 2 rodadas de pôquer e você ainda não descobriu quem é o pato da mesa, quem é a pessoa que perde tudo na mesa, o pato é você. Porque quando você acha que está quando você acha que está em cima da carne seca, você pode estar muito enganado a respeito disso. O item 6 aqui é resolver todos os problemas de uma vez. Todos. Querer resolver todos os problemas de uma vez só é a sua ruína. Porque quando você tenta abraçar o mundo, é a história de não delegar, é a história de querer responder a todos e ajudar a todos e atender a todos sem lembrar de você. Quando você não prioriza o que você precisa resolver, as coisas não fluem. E aí isso atrasa a sua empresa. E o pior é que quando essas coisas acontecem, você demora para perceber e quando vê já está no buraco. Então você precisa começar a perceber que resolver todos os problemas não é para você. E quando você entende isso e começa a resolver os prioritários e os que foram adiados por mais de 3 vezes e não foram resolvidos, é porque talvez eles não tenham importância nenhuma e não precisem ser resolvidos, ou podem ser resolvidos por outra pessoa, né? Você começa a entender o que acontece. Por exemplo, um problema que você precisa resolver e que precisa estar na sua agenda, senão não acontece, é que a sua comunicação ela precisa estar na agenda. Se você não colocar na agenda, que é trabalho também, produzir conteúdo, você não vai produzir conteúdo, você vai deixar para quando sobrar tempo. E presta atenção, as pessoas que têm mais sucesso, adivinha, elas têm menos ou mais conteúdo postado, conteúdo de autoridade, conteúdo de venda, de CTA ou qualquer outro conteúdo que vai realmente colocar resultado no bolso dela. O que você acha? Ela tem menos ou mais conteúdo, né? Bom, vamos para o 7º aqui. O 7º, ele tem a ver com uma descoberta minha de alguns anos atrás que mudou demais o jogo das minhas empresas. Eu sou empresário há 30 anos e eu teria sido muito mais bem sucedido se eu tivesse percebido isso antes, que é ter mentores e se conectar com gente que chegou em um nível que você quer chegar é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer, né? Então, assim, aquela história, você consegue crescer sozinho, mas você vai demorar 10 vezes mais e não vai valer o preço. Então, é preciso ter orientação de quem já produziu os resultados que você quer ter e é preciso que você compre os erros das pessoas que você pode comprar para que você sente na mesa delas, nas mesas certas, né? Mesas de pessoas que têm os valores que você tem e que podem, de fato, te levar para um próximo nível. E assim, é muito mais rápido. É por isso que você deve ler biografias, por exemplo. Imagina o seguinte, se você pegar uma pessoa que você admira, sei lá, por exemplo, eu gosto muito do Bill Gates, dono da Microsoft, né? Se você pega o Bill Gates e se você vai ler a biografia dele ou os livros que ele tem, ele colocou ali anos de experiência para chegar àquele resultado e ele colocou só o que vale a pena ser dito, né? Imagina, às vezes ele não consegue falar tudo, mas o que ele selecionou sobre o que ele acredita que é importante dizer está ali no livro. E você tem a oportunidade, de uma forma muito barata, de entrar em contato com aquilo. Ele pode ser um mentor seu, pelo livro. Agora, eu já ouvi aqui, uma pessoa uma vez mandou uma mensagem aqui para o nosso time, dizendo que era o sonho dela entrar para a mentoria. E caramba, é o sonho da pessoa entrar para a mentoria, mas aí eu perguntei quem é a pessoa. Eu fui lá ver e a pessoa nem seguia o perfil da Balance. Como que é o sonho dela se ela nem se engaja com o nosso conteúdo, se ela não sabe do que a gente está falando? Como que é o sonho dela se ela nem sabe, se ela não consome o conteúdo de quem ela diz que importa? Não dá para entender isso. E isso é falta de congruência, né?
Então, assim, se conectar com pessoas e com mentores, pessoas que têm a ver, que são da sua tribo e que pensam como você, que querem crescer, que acreditam que pode, por exemplo, no meu caso, que pode haver marketing do bem, que a gente pode criar um mundo melhor usando o objetivo do marketing, que é levar o produto ou serviço certo para a pessoa certa e não vender para todo mundo. Essa é a coisa mais mágica que pode acontecer, porque você consegue transformar a vida da outra pessoa. Então, se você se conecta com pessoas que têm a ver com você e tem mentores, ou um mentor, ou mais mentores, você está bem na fita. Agora para o último item, que é pensar sempre em inovação. Que é assim, historicamente, a gente tem muito exemplo de empresa que não inovaram e quebraram em poucos meses ou anos. E inovar é para quando você está no topo, sabe? É quando você está no topo que você precisa de um desafio novo para que você continue lá. Ou para que você fique desconfortável a respeito de você estar bem, de você estar no topo, né? Porque se sentir seguro o tempo todo, pode ser que você não esteja vendo algo. Então, é melhor que você seja uma pessoa prevenida, né? E aí, quando você pensa em inovação, o que é inovação? No caso do médico, pode ser na forma como atende o paciente, na forma como ele marca a consulta, na forma como é o processo de atendimento, o processo de anamnese. Ele pode inovar, por exemplo, na forma da cobrança, na forma de oferecer os serviços dele. Pode entender que ele não precisa vender só hora, por exemplo, que é vender consulta, é vender hora, né? Então, inovar é olhar para essas coisas e pensar o que eu posso fazer para ser melhor. E o que eu posso, quando eu vejo alguma coisa no outro, na outra pessoa, no meu paciente, no meu cliente, o que eu posso fazer para que aquela pessoa seja melhor. E aí a gente consegue insights de inovação. Mas a gente, infelizmente, não consegue isso sozinho, né? Então, é importante que a gente faça isso junto com outras pessoas, porque as pessoas nos inspiram sem elas saberem. Às vezes alguém fala uma frase para você e aí aquilo te bate diferente, aquilo te conecta a alguma coisa, faz uma nova conexão nos seus neurônios aí, faz uma sinapse nova e faz com que você perceba alguma coisa que antes você não estava percebendo. Bom, eram 8 coisas, mas eu quero deixar uma extra aqui, que é uma frase que não é minha, é uma frase que eu vi num outdoor de um banco em São Paulo, em Moema, em São Paulo, há 23 anos atrás, e que era do Citibank. Estava escrito lá, num outdoor enorme, azul, escrito trabalhe, trabalhe, trabalhe. Essa é a dica extra. Mas não se esqueça que as vírgulas do trabalho e vírgula, significam pausas. Então, olhando assim, descanso também é trabalho, né? Então a gente precisa parar. A gente precisa ter qualidade de vida e entender que o tempo não volta. Aquela falta que você fez num dia em que o seu filho foi jogar futebol e você não pôde assistir, aquele dia que a sua filha quebrou um dente e você não pôde estar com ela, ou no dia que ela foi fazer uma apresentação da escola e você não participou, ou que o seu marido teve alguma dificuldade e você não estava ali do lado para dar apoio, ou que a sua esposa estava doente em casa e você precisou ir trabalhar porque você não tinha tempo para cuidar dela, apesar de ser médico. Então esse tipo de coisa é que faz diferença para a gente depois. A gente não vai ter tempo de volta depois. E para a gente ter o melhor desfrute do tempo agora, a gente precisa ganhar dinheiro de forma otimizada, né? Não é aquela ambição desenfreada e cega, mas a gente precisa entender que o dinheiro facilita todas as coisas. Então, não tem nenhum problema
receber bem pelos seus serviços e entender que ele pode ajudar muito em você resolver problemas para os outros e para você e em possibilitar que você resolva melhor os problemas dos outros também. Que quando você tem uma consulta merda, sabe aquela consulta de 15 minutos que ninguém se orgulha daquele tipo de consulta? Muita gente do convênio está fazendo essas consultas, né? 15, 20 minutos e amor ao próximo. Próximo, próximo, próximo a cada 15 minutos. Mas você não para olhar nos olhos do seu paciente, você não para realmente entender o que ele está falando, perceber o problema dele para você ajudar de verdade essa pessoa. Então, isso faz com que você seja um médico, uma médica melhor também, uma pessoa diferente. E faz com que você tenha mais prazer no seu trabalho também, eu não tenho dúvida. Ninguém fica orgulhoso porque consegue atender ou tem que atender em 15 minutos, uma consulta que deveria levar 40 ou 1 hora. E é sobre esse tipo de coisa que a gente fala aqui na Balance. E eu quero ouvir um pouco de você. Me conta aqui, qual dos 8 itens aqui, ou do extra, né, dos 9 itens, fez mais sentido para você? Qual você acha que consegue implementar imediatamente? Ou que você gostaria de saber mais a respeito? Ou se você tem algum outro aprendizado, para você, qual é o seu maior aprendizado de empresa, de empresário, que você pode aqui compartilhar com alguém e de repente dar um clique para alguém aprender com você. É isso aí.